Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas, caríssimos e caríssimas, irmãos e irmãs de jornada terrena. Uma satisfação renovada estarmos na casa de José para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho é para nós que aqui viemos e o buscamos, e para todo aquele que desejar buscá-lo, bater a porta e estabelecer o contato, a comunhão com esses valores. E a mensagem de Jesus é essa que estabelece impacto nas nossas vidas, porque ele vem nos trazer novos princípios, substituindo as nossas regras, porque nós criamos conduta, criamos hábito, criamos condições, estereotipamos ações antecipadamente. Então nós dizemos assim: se alguém fizer o mal para mim, eu jamais perdoarei. Já criei uma regra. Já ouviram falar nesse termo novo agora das empresas, o mindset, que é o conjunto de regras da empresa. Então, o mindset da empresa é esse conjunto de regras, é a conduta do funcionário para atingir o objetivo da venda, da divulgação, do marketing, do que for a empresa, da produção, do que for. Então, existe um mindset também individual. Esse mindset é a nossa regra, é o nosso particularismo, é o nosso personalismo, é a nossa postura. Foi feita uma entrevista com pessoas sobre o perdão e a maioria disse: é provável que se alguém fizer o mal para mim, eu consiga perdoar, mas se fizer o mal para alguém que eu amo, para mim é imperdoável. Então, se fizer o mal para minha mãe, fizer o mal para meu pai, para minha esposa, para meu marido, meu filho, eu não perdoo. Então, é uma regra que nós já estabelecemos, nós criamos um mindset, uma predisposição, aí vem a prova. E aí a gente vê o quanto nós estamos distantes do Evangelho, e não é à toa que os Espíritos afirmam, lá no Livro dos Espíritos, que a maior imperfeição do Espírito, na condição da sua jornada evolutiva, é o interesse pessoal. Então nós vivemos em torno da criação de interesses. E aí desejamos a paz, desejamos a saúde do espírito, desejamos o equilíbrio mental, desejamos a lucidez espiritual, desejamos a plenitude, desejamos o alimento do amor divino nas nossas vidas, desejamos a felicidade. Mas com esse mindset não dá. Com esse mindset de predisposição que age em desacordo com o Evangelho, nós estamos causando a própria dor. Vocês conhecem aquela história do posto de gasolina, do rapaz que foi botar combustível, aí deixou o carro abastecendo e foi na loja de conveniência. Enquanto isso, ele viu um cachorro sob uma madeira, uivando, chorando, gritando, latindo estranhamente com dor. Ele viu aquilo ali, mas foi lá resolver o problema dele. Quando ele voltou, o cachorro continuava naquela postura, aqueles sons de dor, reclamando. Aí perguntou para o frentista, falou: senhor frentista, o que está acontecendo com esse cão aqui? Ah, ele está em cima de uma tábua que tem um prego. Ué, mas ele está em cima dessa tábua e não se levanta? Pois é, ele é tão preguiçoso que a dor que ele está sentindo ainda não é suficiente sequer para ele sair do local onde está. Gente, isso é uma lição. Se a gente se enxergar no lugar desse ser vivo, quanta dor a gente não suporta, mas transfere a causa dessa dor para terceiros. Confere a causa da dor para aquele que nos desejou o mal, para a estrutura econômica do país, para a política do país, para a vizinhança,
para os familiares. Eles são os responsáveis pelo mal que me alcançou, mas eu não me encaixo, eu não me reconheço partícipe dessa conexão. Porque quando Jesus ensina que o mal chegou ao nosso coração, de alguma maneira, é porque existia um recurso restabelecedor dentro da justiça divina. Quando alguém quer fazer o mal, Deus já sabe. Então, se esse mal que alguém deseja fazer, se não estiver dentro dos mecanismos retificadores e não condenatórios, Deus não condena. Deus oferece misericórdia e amor ao lado da sua justiça, que é retificadora, pedagógica, educadora do espírito, para nos conferir a sua herança de amor, de felicidade legítima. Mas essa felicidade só é alcançada quando nós desenvolvemos uma maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual, ela é o esforço que nós realizamos com a prática do bem. Então, buscar o bem no seu exercício diário, buscar o bem no olhar, ouvir, falar no bem, pensar no bem, se dispor a ser útil, agir de tal forma, dentro da perspectiva de voluntariado. Olha quanto espaço a Casa Espírita tem aguardando-nos todos aqui, para colocarmos mãos à obra, para servir ao semelhante, para aprender a amar. Nós devemos estar no núcleo religioso presente para desenvolver aptidões que ainda não temos. Isso aqui é um treinamento. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, virtude se ensina e também se aprende. Virtude é um potencial de direcionamento da vontade do Espírito para alcançar recursos espirituais mais elevados. Qual é o nosso objetivo na Terra? O objetivo do Espiritismo é transformar o indivíduo para que ele se desenvolva o aspecto intelectual e moral. Se o que eu estou fazendo, ou o que eu estou escolhendo, o meu interesse pessoal, não está proporcionando desenvolvimento nem intelectual e nem moral, tem alguma coisa errada. Eu estou rodando no mesmo ponto. Eu estou igual um peão que não sai do lugar, olhando só para o meu umbigo, e a minha vida se resume ao meu ego. Então a vida não se resume exclusivamente na nossa individualidade. Nós temos a lei de sociedade para comungar, para conviver, por mais difícil que ela esteja, por mais desafiadora que ela se encontre. E quando nós nos permitirmos aos medos, à insegurança, à instabilidade, ao receio de estabelecer convicção segura nas nossas ações, nós estamos negando a nossa fé. Porque se eu não acredito na intervenção do amor divino, se eu não estabeleço uma conexão de amor com o Pai Celestial na minha vida, e vivo enclausurado, vivo restrito ao medo, às fugas, à inércia, à satisfação pessoal exclusiva, eu estou me afastando do propósito divino. Então é um mindset que não vai dar certo. Então esse capítulo do Evangelho, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, foi aquela lei áurea trazida por Jesus, né? Quando nos convidou a amar a Deus sobre todas as coisas, seguindo o Antigo Testamento, fazer dele a nossa meta, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E um novo mandamento vos dou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente pode se perguntar assim: qual é o limite desse próximo? É o próximo que está dentro da nossa vida consanguínea? É o próximo do condomínio? É o próximo dos componentes trabalhadores
do núcleo religioso, da rua, do bairro, da cidade, do país, do mundo, do universo. Gente, não tem limites. É todo aquele com quem Deus permite que a gente venha encontrar, conviver, reencontrar, porque a reencarnação é assim. A gente está reencontrando com os mesmos espíritos com os quais nós já tivemos relação, de algum nível, seja para o bem, seja para o mal. E aí, esse item é um desafio para todos nós. Caridade para com os criminosos. Caridade para com os criminosos. Olha, a Rádio Rio de Janeiro, e aliás eu gostaria de convidar todos, né, a ouvir a Rádio Rio de Janeiro, a fazer parte do Clube da Fraternidade, incentivar o movimento espírita. São tantos programas, 24 horas no ar. A única rádio espírita no Rio de Janeiro. Tem um aplicativo, Rádio Rio de Janeiro Oficial, que você ouve pelo celular, ao vivo os programas. Quando é ao vivo, vai direto para o YouTube. Quando é gravado, você ouve o áudio. Então são programas da codificação, das obras subsidiárias de Chico Xavier, de Joana de Anjos, de Ivone do Amaral Pereira, e diversos autores espíritas renomados que os programadores, com muito carinho, voluntariamente apresentam na rádio. Né? No debate na RI, que nós participamos ao vivo, o coordenador trouxe o tema adultização, né? Que foi um caso aí de um casal homossexual que causou influência negativa, levando crianças a desafios, a abusos sexuais, pedofilia. Né? E aí a questão da presença dos pais em vigiar os filhos, em limitar os filhos com relação à conexão com as telas, as facilidades que existem hoje na mão do celular, você não sabe para onde está indo a criança, se o pai não souber, não direcionar. Então, trabalhamos o honrar pai e mãe, trabalhamos o dever dos pais, a condução dos pais com os filhos. E aí eu coloquei a seguinte questão, que foi uma bomba para os debatedores e para os ouvintes, né? Alguém lembrou de orar pelo pedófilo? Ninguém. Alegaram, inclusive, o seguinte: será que realmente isso não faz parte de uma categoria de espíritos superiores? Que quem vai conseguir orar por um criminoso? Quem vai querer que o bem seja legado a alguém que abusou sexualmente de uma criança? Uma coisa horrível. Pois é, mas é isso que Jesus está convidando a gente a fazer. Caridade para com os criminosos. Vamos ler um pouquinho? A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos. Então, o criminoso, o desgraçado, o moribundo, aquele que comete o erro, o viciado, com a reencarnação, ele vai se restabelecer. Ao desencarnar, ele vai facear as consequências espirituais de tudo que ele provocou. E o cristão, qual o papel do cristão diante de criaturas desse nível? Mas olha só o que ela diz: às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem. É claro que tem uma condição. Então o cristão, ele não está condizente com o erro. Ele não está apoiando o criminoso. Ele não está encobrindo, falseando a ideia
do que foi feito, ele não está desviando o fato. Como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, aquela questão de jogar a pedra. Todos se reuniram em torno da mulher adúltera para apedrejá-la. E Jesus disse: quem tiver sem pecados, atire a primeira pedra. Então, a primeira coisa para a gente analisar: será que eu não realizo nada de erro? Ou realmente eu tenho uma moral elevada, pura, digna, que me dá o direito de condenar um criminoso? E se eu não for juiz? Se eu não for um advogado? Se eu não for alguém da lei, da polícia? Eu vou condenar em que sentido? Mas eu vou ter ódio. Esse é o problema. Se a gente se permite ao ódio, o que o ódio faz? Nos adoece, nos afasta de Deus. Mas é muito difícil. Realmente é difícil. Olha a página inicial como foi lida depois, né? Porque querem a felicidade, querem a plenitude, querem a paz, mas optam pelo mal. E depois? Reticências, né, do livro Fonte Viva. E depois o que acontece? A pessoa vai facear as consequências da própria escolha. Então, não é necessário que nenhum de nós desenvolva recursos de condenação, de crítica, de amaldiçoarmos, de desejarmos o mal. Muitos querem que essas pessoas sejam castradas quimicamente. Existem campanhas, né, para castrar quimicamente um pedófilo. Ou seja, uma atitude de alta agressividade e violência contra o ser humano. Porque nós temos que pensar o seguinte: e se fôssemos nós que fôssemos destituídos do amor paterno e materno? E se fôssemos nós discriminados pela sociedade, pela escolha que fizemos da maneira que queremos viver? E se fôssemos nós que estivéssemos à margem da sociedade, excluídos por amigos, por companheiros, pelos familiares, e tivéssemos que viver da nossa pura condição de sustentação, sem o apoio de ninguém, sem amor? Porque geralmente, quando alguém se afasta das leis naturais, e os espíritos dizem que as leis naturais são as únicas que nos levam à felicidade. Mas para nos afastarmos das leis naturais, é preciso uma experiência muito grave na dor de exclusão e de falta de aceitação da nossa escolha de vida e falta de amor. E se fôssemos nós? Então nós temos que considerar tudo isso. Se eu não tenho uma natureza pura, totalmente libada, totalmente voltada para a superioridade moral, de pureza de intenções, sem nenhum erro, será que eu tenho esse direito de condenar? E se fosse eu no lugar dessa pessoa, por que será que ela chegou nesse nível? Onde foi que a sociedade falhou? Onde foi que a família falhou? Onde foi que a escola falhou? Onde foi que a interpretação equivocada da religião falhou? São muitas circunstâncias que podem ter levado. Então, não é para concordar, não é para passar a mão na cabeça do criminoso. É para não nos permitirmos ao ódio a esse criminoso. Que o ódio vai nos afastar de Deus. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis. E se eles não conhecem Deus?
Aí nós que queremos conhecer, nos aproximamos de Deus, criamos um vínculo religioso com uma convicção. Somos trabalhadores dentro da lide espírita. Nós vamos agir em desacordo com a fraternidade? Em desacordo com a caridade? Nós vamos desejar a extinção do criminoso se a morte não existe para o espírito? Sabe o que acontece quando um criminoso desencarna por uma punição de execução sumária, que é a pena de morte, que é a castração, que às vezes a pessoa não sobrevive por problemas de saúde? É mais um criminoso no mundo espiritual. Mais um espírito para obsidiar outros que estão inseguros, que não recebem amor, que são afastados do convívio daqueles com os quais poderiam ter tolerado e não toleraram, não conhecem a Deus, são induzidos a cometer o suicídio, são induzidos a cometer o mal, são manipulados por não ter uma crença. Então não é solução, o espírita sabe que a desencarnação mantém o espírito ativo no mundo espiritual. Se ele é um criminoso na Terra, continua sendo um criminoso no mundo espiritual. Ora, qual é o papel do cristão? Torcer para que esse espírito realize sua conversão, que ele se arrependa. Mas para isso, para que ele se arrependa, ele precisa de uma linguagem diferente da linguagem que ele utiliza. A linguagem dele é a violência. Oferecer a mesma linguagem é disputa com ele, não é solução. É embate, é conflito, é gravidade no procedimento da suposta solução imediatista. Aliás, não tem outro nome. É o quanto de materialismo que existe em nós, por sermos mais carnais que espirituais, e desejosos de ter um livre acesso sem toparmos com adversidades ou ações supostamente violentas e criminosas, nós, num estalar de dedos, queremos a solução, a limpeza. Aliás, esse termo limpeza foi gravemente usado durante a pandemia, né? Várias mensagens apócrifas, assinando com nomes de espíritos superiores. Deus está fazendo uma limpeza na Terra. Deus tem por todos o amor aos seus filhos. Seja ele transviado, seja ele coerente, seja ele esforçado, nós somos todos filhos de Deus. E Jesus disse que nenhuma ovelha ficaria perdida. Então o trabalho é de recuperação de todos. Então, quando se vamos fazer uma limpeza no planeta, nós estamos chamando o ser humano de lixo. E o quanto de lixo existe em nós para desejar essa limpeza? Essa que é a questão. Então Deus não quer a condenação do pecador, afirmou o profeta Ezequiel. Está lá no céu e inferno. Né? Kardec defendendo a teoria da extinção das penas eternas. Não existe pena eterna. Não existe condenação eterna. E Pedro Camargo afirma que o espírito é um ser conversível. Então, qual é a linguagem que se deve dar ao espírito que é violento, que é criminoso? A linguagem do amor. Ah, mas eu não desenvolvi o amor. Tudo bem. E isso a gente tem que considerar. Nós não desenvolvemos ainda o potencial de amor igual ao de Jesus. Ela fala isso aqui, ó. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferides, ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis.
Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Quantas coisas que nós fazemos inconscientemente, de prejuízo a si mesmo, que o mundo não considera, mas que, para as leis de Deus, são mecanismos de fuga, de anestesia de consciência, de tomadas de atitudes que nos levam ao vício. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência que useis sempre em todas as coisas para o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a fraternidade, em que os homens obedecerão à lei de Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então, nós estamos construindo o nosso destino em função das nossas atitudes, e toda a nossa vida de pensamento, palavras e atos, ela tem uma origem e ela é mental. Toda a nossa vida tem origem no campo mental. O que nós construímos mentalmente é o que se reverbera através das atitudes, das palavras, dos pensamentos, dos nossos interesses, de para onde nós direcionamos a nossa vontade. Então nós não podemos agir como Cristo. Claro, Jesus é puro amor. A própria presença do Cristo era suficiente para arrebatar multidões. O magnetismo pessoal do Cristo, ao falar para mais de 5.000 pessoas na multiplicação dos pães, todos ouviam a sua voz e estavam assim muito distante dele. Um fenômeno de reverberação fluídica, em que não tinha alto-falante, não tinham telões, não tinha festividade, né? Não tinham sons potencializados. Só a voz do Cristo chegava até a última pessoa, naquela última fila dos 5.000 reunidos, quando ele multiplicou pães e peixes. Então Jesus, sim, é uma potência de puro amor. Nós não temos essa potência. Então não temos que ter a pretensão de converter ninguém. O amar o próximo está dentro da perspectiva também de amar o inimigo. Mas o inimigo, nós não vamos fazer carinho, não vamos oferecer palavras doces, não vamos abraçar, não vamos aconchegar no peito, não vamos nos aproximar, porque é uma incompatibilidade fluídica. O amar o inimigo é não desejar o mal que ele nos desejou. O amar o inimigo é ter pensamentos de positividade para que ele se recupere. É orar por aqueles que nos perseguem. Qual o objetivo disso? De nos neutralizarmos do mal. Porque o mal que nos fazem não nos torna obrigatoriamente maus. Mas o mal que nós fazemos, esse nos torna mal.
Então não é o que fazem conosco, é a nossa reação do que nós fazemos, do que fizeram conosco. A medida das nossas ações é a medida da nossa estrutura de hábitos adquiridos, das nossas regras, da nossa conduta, da onde apontamos a nossa vontade, como construímos o nosso destino. E o que o Evangelho vem fazer? Vem nos dizer assim, ó, filhos e filhas, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Sabe o que é jugo? Quando se carrega uma carroça, usam-se bois. E para manter os bois alinhados, tem que colocar uma madeira sobre a cabeça deles amarrada, sobre a cabeça deles, sobre o dorso deles. Aquela madeira chama-se jugo. E o jugo tem que ser pesado para poder os bois manterem a sua distância e se manterem alinhados, que eles não vão, não é como o cavalo que aceita a rédea para onde vai, para a esquerda ou para a direita. O boi não. O boi tem que ter um jugo dando limite para ele. Aí Jesus fala assim: o meu jugo é leve. O que ele está dizendo com isso? Olha, os princípios que eu vim trazer de libertação do mal vai te dar qualidade de vida, de saúde, de paz. Para de bater cabeça com as próprias regras, de criar hábitos infelizes que te tiram e se afastam das leis naturais, se afastam de Deus e te provocam enfermidades, transtornos, infelicidade, angústia, aflição. Então a gente ouve a notícia do crime e a gente fica indignado, é normal. Mas o que eu vou fazer com essa indignação? Qual é o meu papel de cristão diante dessa atividade? E se essa pessoa tivesse a chance de receber amor? Como seria isso? É a mensagem de Isabel de França, tá? Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve se expurgar da sua presença à terra. Olha a limpeza que estava falando. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo. Jesus. Que diria ele se visse junto de si um destes desgraçados? Lamentá-lo-ia. Gente, um sentimento que o cristão deve desenvolver diante do erro do criminoso é o da piedade. Tenhamos piedade, lamentemos os erros graves causados por criminosos, porque eles estão num fardo pesado e as consequências serão graves, serão mecanismos expiatórios. Olha quantas reencarnações nós temos de crianças com doenças congênitas, expiando passados graves. Né? Considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe a mão, Jesus faria isso. Em realidade, não podeis fazer o mesmo. Aí está sendo claro que nós não podemos fazer isso. Nós não podemos estender a mão para o criminoso. Se ele é perigoso, vai ameaçar a nossa vida. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Foi que eu li isso aqui no debate na Rio e diz: alguém lembrou de orar pelo pedófilo? E as contestações foram várias. Enquanto eu estou na Terra, não vou conseguir fazer isso. Isso é coisa para espírito superior. Só Jesus que consegue fazer isso. Eu quero mesmo é que ele morra, que ele saia da Terra, que ele seja limpo da Terra. Declararam isso. Mas peraí, você não segue a Jesus? Você não é um cristão? Você vai deixar o evangelho de lado e vai criar a própria regra de vida, mas diz que ama Jesus? Como?
É uma incongruência. Amar a Jesus, se dizer cristão, estudar, ser aprendiz no caminho da doutrina espírita, mas desenvolver o ódio e desejar a morte do pecador. A que esferas estamos nos associando nesse momento? Que mentes vigorosas no mal estaremos nos permitindo em conexão? Que condições de saúde estamos criando como consequência por pensarmos assim? É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Olha só o que eu falei, não tem limite o próximo. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, ao sair do lameiro, e orai por ele. Assinou Isabel de França. Vocês conhecem a obra Sexo e Destino, do André Luiz? O personagem Cláudio Nogueira, no livro Sexo e Destino, pai de Marita. Cláudio Nogueira abusa sexualmente de Marita, substituindo o namorado Gilberto no local que se encontrariam combinado às escuras, num quarto alugado, e o pai vai no lugar do Gilberto. Só que ele não sabia que ela era filha dele. Ela era adotada e trabalhava na casa dele. E ele tem relação com a filha, abusa da filha, sem saber que é filha. Ele vive um drama íntimo marcado por sentimentos incestuosos e atitudes condenáveis. Em determinado momento, ele é envolvido por forças espirituais superiores que buscam sua regeneração. Ele vai visitar a filha que ficou hospitalizada por causa do seu abuso. E tinha uma dupla lá, orando, sem conhecer Marita, fazendo visita no hospital. Um deles era Salomão, orando, e ele perguntou: quem são vocês? Nós somos espíritas. E nós gostaríamos de lhe dar o Evangelho segundo o Espiritismo para o senhor. Cláudio Nogueira é um obsidiado alcoólatra e, portanto, pedófilo. O que acontece com ele? O instrutor Félix, espírito elevado que coordena os trabalhos de auxílio e orientação, envia mensageiros para inspirar Cláudio a abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o Cláudio pega o Evangelho segundo o Espiritismo pela primeira vez e abre na página Caridade para com os criminosos. Aí ele pensa: olha, eu estou aqui, sou eu. Existe uma doutrina que pode me perdoar. Eu estava equivocado. Eu quero ser uma pessoa melhor. Essa mensagem é de amor verdadeiro. Eu estou no erro, eu sou um desgraçado, mas tenho como me retificar. Porque existe uma doutrina cuja orientação é ter comiseração e piedade para um criminoso. O que aconteceu com ele? Se tornou um espírita cristão e passou a reparar os seus erros, buscou reparar a forma de lidar com a esposa. Bom, não vou contar a história toda para vocês ficarem com gosto e não ler o livro, né? Sexo e Destino, obra de André Luiz, o espírito superior do instrutor Félix. Na hora que o Cláudio pega o Evangelho, o instrutor Félix pega na mão dele e abre o livro do Evangelho nessa página. Olha a intervenção dos Espíritos. Ele podia ter aberto em qualquer outra página do livro do Evangelho, mas ele abre na página em que ele recebe a consideração de amor, numa linguagem de amor, que o mundo não estava pronto para lidar por incompreensão natural, mas existe uma doutrina com esse propósito. O que acontece com a pessoa? Ela se converte. Porque essa linguagem atinge o coração do criminoso se ele se arrependeu, é claro.
Então, como é que o cristão não vai se permitir ao amor, à oração, ao desejo da conversão do pecador, mantendo a sua convicção como espírita, aguardando a conversão do seu irmão necessitado? Nós temos que vibrar no bem, gente. Não cabe a nós nos permitir esse de roldão a essas ações de promoção, de campanha contra a extinção da vida, porque a pessoa está equivocada. Nós temos um Pai Celestial para cuidar de nós, para estabelecer absolutamente a proteção necessária, desde que nós estejamos colocando as nossas vidas nas mãos dele. O cristão tem fé em si mesmo. O cristão tem fé em Deus. Mas o cristão tem mais fé em Deus do que em si mesmo. É a fé que é mãe de todas as virtudes. Com a fé nós conquistamos todas as qualidades. E o outro item é se deve se expor a vida ao malfeitor. Ora, o rapaz que estava orando para Marita fez ao se expor ao criminoso? Hã? Se arriscou nele não criminoso? Mas e a fé dele? Porque quando a gente pensa em fazer o bem, Jesus vai na frente. Jesus já vai conduzindo o caminho pela frente, protegendo a nossa proposta de ação no bem. Você vai sair de casa, vai para a casa espírita, Jesus vai na frente. Se você quer ser voluntário no trabalho do bem, é um local de difícil acesso, Jesus vai na frente, você vai com fé. Sem exageros, sem colocar à prova Deus, mas dentro das suas possibilidades. Então a resposta de Lamennais, que diz, a pergunta foi, acha-se em perigo de morte um homem? Para o salvar, tem o outro que expor a vida. Vamos supor, a pessoa está se afogando. E ele é um criminoso. Eu sei nadar. Eu sei que ele é um criminoso. Para eu salvar ele, eu vou ter que entrar no mar revolto. Para salvar um criminoso, eu vou expor a minha vida também. Sabe-se, porém, que aquele que é o malfeitor e que se escapar poderá cometer novos crimes. Deve-se, obstante, o segundo arriscar-se para salvar? Eu devo salvar esse criminoso expondo a minha vida, sabendo que se eu salvá-lo, ele pode ficar novamente livre para cometer novos crimes? Olha o que Lamennais responde. Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Olha o convite que os Espíritos estão fazendo. Vamos nos enxergar como Espíritos? Vamos sair um pouco desse âmbito das sensações, dos sentidos, da vida carnal, imediatista e materialista, e vamos exercitar o espiritualismo, a filosofia espiritualista. Nós somos espíritos imortais, vamos nos enxergar como espírito. Então ele pode apresentar ao espírito. Então nada tem a ver isso com a matéria. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo de um malfeitor. Aí ele diz assim, o devotamento é cego. Socorre-se o inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, ao malfeitor em suma. Julgaste que será a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? E se ele morrer, tá resolvido o problema? É talvez toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebata os derradeiros alientos de vida, o homem perdido volve ao seu passado ou que antes se ergue diante dele. Ou seja, é provável que ele se debatendo diante da morte, se veja finalmente numa situação que ele não estava esperando e que gere medo e que nesse momento até o ateu diz, né? Pelo amor de Deus, né? Deus me salve, que eu vou morrer. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser terrível.
Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai a sua condenação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia não tendes que indagar se o fará ou não, socorrei-o, porquanto salvando obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salvam. Lamennais, que é um filósofo francês, assinou na cidade de Paris, em 1862. Então, a mesma linguagem. Quando Salomão entregou o evangelho para o Cláudio, ele ofereceu a linguagem do amor. Quando Lamennais diz assim, salva a pessoa que está em perigo, pode ser que essa atitude de desvelo, de desprendimento, de consideração, de tolerância, de equanimidade, de reconhecimento de um irmão perante Deus, possa tocar seu coração. E ele reconsidere toda a sua vida, repasse todo o seu passado, porque ao estar diante da possibilidade da desencarnação, nós que somos espíritos, que já saímos do mundo espiritual, reencarnamos, desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual, voltamos para a pátria terrena. Nascer, renascer, nascer de novo, progredir, tal é a lei, como diz Kardec. Todo mundo já sabe o que acontece. E se a gente fizer uma análise da própria consciência, a gente sabe das consequências. É o depois, né? Foi lido aqui no início, volto a dizer. Depois tem consequência. Porque a consequência vai ser em nós mesmos o resultado daquilo que nós oferecemos de nós mesmos. O que nós temos para dar para o outro? De nós mesmos. Esse é o nosso patrimônio. O que temos dado? Isso configura a nossa condição de espíritos imortais e nos qualifica em termos vibratórios, perispirituais, ao desencarnarmos. Tem gente desencarnando aí com um perispírito tão grosseiro que continua chumbado sobre a terra, vagando nas ruas, desejando voltar para suas casas, querendo pegar condução gratuita, querendo entrar em festas gratuitamente. Aí bate na casa espírita, estão falando de espírito. Aí eles sentam com a gente para ouvir. Eles estão aqui. Então nós estamos aqui em meia dúzia de encarnados, mas a multidão é espiritual. Eles estão ouvindo que existe uma doutrina de amor, que é a doutrina que está renascendo no coração humano. É o cristianismo redivivo na terra, fazendo lembrar a essência do Cristo. A própria voz dos mensageiros celestes, de novo acordando a terra. Apesar do horror da guerra, como diz lá o Castro Alves, através do Ranieri, uma belíssima poesia. Então, nós não estamos sós. E as nossas escolhas vão fazer muita diferença, vão determinar o nosso destino. O Espiritismo nos ensina que nós somos os artífices do próprio destino. Nós criamos as nossas próprias condições. As características de vida que nós vivemos é o resultado das nossas escolhas. Foi a pergunta que Jesus fez para Judas Iscariotes quando foi entregá-lo, beijando. Ele diz: amigo, que buscais? Sabendo de tudo que ele tinha tramado. Mas essa pergunta também é para nós. Hoje Jesus está perguntando a todos nós: amigo, amiga, que buscais? Qual o objeto da sua meta? Quais os recursos acumulados através dos interesses particulares que tenhamos granjeado? Porque tudo que nós plantarmos, vamos colher. Em nós mesmos. Então, nós não estamos disputando nada com ninguém. A vida é um combate de si para consigo mesmo. Então, muito cuidado de dizer o mundo não presta.
Eu pertenço ao mundo, então eu também não presto? As pessoas não têm jeito, eu também sou uma pessoa, eu também não tenho jeito? Quer dizer, o que eu acredito é o que eu verbalizo, é o que eu considero fora de mim, mas na verdade eu estou dizendo quem eu sou, o que eu posso doar de mim mesmo. Então vamos nos enxergar, vamos conhecer a si mesmo. A neurociência descobriu que o hipotálamo é uma região cerebral responsável pelo automatismo das nossas palavras, atos e pensamentos que estão dentro de um hábito constante já realizado por conquista própria nossa. E às vezes nós nos pegamos pensando sim em fazer força, falando que não desejamos falar, agindo como não gostaríamos. Mas a neurociência descobriu que o autoconhecimento trava o hipotálamo e você é senhor dos seus pensamentos, senhor das suas palavras, senhor das suas atitudes. O Evangelho diz que nós somos escravos do pecado. Somos o resultado das ações infelizes causadas anteriormente. Mas somos senhores do futuro. O Evangelho está dizendo a mesma coisa que a neurociência. Se eu sou senhor do meu futuro, eu saturo a minha mente com novos conhecimentos e valores, me apego ao pensamento de Jesus, do seu Evangelho, dos Espíritos superiores, e passo a escolher a qualidade da minha vida, me afastando do ódio, me afastando do mal, desejando o bem sempre, para quem quer que seja. Para o meu próximo, para o criminoso, para o inimigo, para mim mesmo e para todos vocês. Muita paz.